chão, o sol se apagou. Há mais de 2000 anos atrás, nós tivemos na cruz de Cristo a maior demonstração de perdão dos nossos pecados e do amor de Deus. E eu queria dizer para você como obter a remissão, o perdão dos nossos pecados e o recebimento da promessa do Espírito Santo. Para isso nós precisamos crer em que ou em quem? Nós precisamos ter fé em Jesus, mas nós precisamos crer no Evangelho. Jesus disse isso em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas outra pergunta, qual Evangelho eu preciso crer? No Evangelho da prosperidade? Ter bens? No Evangelho da salvação? A salvação é um fim em si mesmo e não um começo. No Evangelho da graça, separada da fé, somos salvos pela graça somente ou mediante a fé? A fé em Jesus como Senhor da nossa vida, que governa e reina sobre a nossa vida. Ou no Evangelho terapêutico, se você tem depressão, estresse, ansiedade, Jesus é a terapia de seus problemas para melhorar a sua vida, não para te dar uma vida nova. Ou no Evangelho coach, para te motivar, para alimentar a carne. Ou precisamos crer no Evangelho do Reino de Deus, que está em Mateus 24:14. Bom, eu queria dizer que se você perguntasse para alguém que é mestre, né, estabelecido por Deus, nos ministérios de Efésios 4:11, ministério quíntuplo, e o que é o Evangelho? Ele te diria, olha, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você deve pregar isso para as pessoas, né? Em Atos 2,38, né, Pedro diz, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel. Jesus que vós crucificastes, então ele está anunciando o pecado de Israel. Deus o fez Senhor e Cristo, então ele está anunciando Cristo. E depois ele vem falar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu preciso falar para as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? Quando eu falar da justiça, eu estou falando de Jesus, né? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos à justiça de Deus. Então, eu preciso falar do Evangelho para as pessoas, para que elas tomem uma decisão com uma fé pessoal, né? Não na fé dos pais, para que elas tenham consciência de arrependimento, porque crer em Jesus, né, ser crente, acreditar em alguma coisa não custa nada, mas seguir Jesus vai nos custar tudo. E Jesus não nos mandou fazer crente, né? Mateus 28:18, ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas seguir Jesus, ser discípulo, vai te custar tudo. Talvez você esteja dizendo, mas eu sou cristão, né? Jesus nunca usou essa palavra cristão, mas como está em Atos 11:26, em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas eles foram chamados como um apelido para os discípulos, com um tom irônico de deboche, né? Então foram não cristãos que inventaram essa palavra cristão para ironizar os discípulos, para apelidar os discípulos de Jesus. Mas o Evangelho diz sobre seguir Jesus, né? Mateus 4:19, quem vinha após mim que eu vos farei pescadores de homens. Então seguir Jesus vai nos custar tudo, vai nos custar a nossa própria vida. Então Marcos 8:34 diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga-me. Quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Então se eu quiser ser um discípulo, eu preciso perder minha vida por amor de Cristo e do Evangelho. Se quem tentar salvar a sua vida vai perder, quem são os salvos? Aqueles que não tentaram salvar a sua vida. Aqueles que o Espírito Santo convenceu eles. Então se você ouviu um evangelho onde que não precisou do Espírito Santo te convencer, você mesmo se convenceu, talvez você tenha ouvido um evangelho sem cruz.
uma porta que não seja estreita. Lucas 14, 25, né? Aquele que não aborrecer a sua vida, né? Amar menos pai, mãe, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser um discípulo de Jesus. E continue lendo até Lucas 14, 33, onde aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser um discípulo. Então eu preciso crer no Evangelho do Reino de Deus, do governo de Deus na vida do homem. Eu preciso ter fé em Jesus, preciso arrepender e preciso ser batizado nas águas. Então eu vou falar sobre o arrependimento, né? O problema do homem com Deus não é o pecado. O pecado é a consequência do problema, é o fruto do problema e não o problema. O problema do homem com Deus é a independência, é a rebelião, né? Toda vez, o que é pecado? É toda vez que eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus, eu estou pecando. Se eu dou uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, num sonho Deus mandou eu dar 2 e eu dei 1, é pecado. Se Deus mandou dar 2 e eu dei 3, é pecado porque eu fiz a minha vontade. Então, nós precisamos arrepender de fazer a nossa vontade, arrepender de ser Deus na nossa vida e arrepender de ser o Senhor da nossa vida, de governar a nossa vida. Porque todas as vezes que governamos a nossa vida, fazemos a nossa vontade, nós cometemos pecado. E agora eu vou falar sobre batismo, né? O batismo, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Mas em que momento isso acontece? No batismo. Atos 2,38, arrependei-vos e sede cada um de vós batizados em nome de Jesus para remissão dos pecados. Sede batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então ali nós somos lavados dos nossos pecados naquele momento. Se, de fato, morrermos com Cristo no batismo, ressuscitaremos com Ele. E então, quando Filipe pregou para o eunuco, nós não sabemos exatamente o que ele pregou, mas nós sabemos que a resposta do eunuco foi: vejo água, que me impede de ser batizado. A resposta do evangelho foi batismo. Então, em Marcos 16, 17, está escrito assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, eu preciso só crer? Não. Só ser batizado? Não. É quem crer e for batizado será salvo. Infelizmente, esse texto foi invertido quando muitos começaram a olhar para o ladrão da cruz para tirar uma definição de batismo. Então, ao orar erradamente para o ladrão da cruz, né, que ele foi salvo e não foi batizado, e nós sabemos que ele foi salvo só porque Jesus falou que ele foi salvo, mas nós precisamos entender que ainda ali vigorava a antiga aliança, ali ainda vigorava batismo de João, né? Porque Jesus ainda não havia derramado o seu sangue, o testador não havia ainda derramado o seu sangue. Então o ladrão da cruz ainda estava na antiga aliança e ele ainda não poderia receber o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia sido glorificado, né? Então, por essa definição errada, passaram a inverter o texto de Marcos 16, 17. Né? Como se tivesse escrito assim: quem crer e for salvo será batizado. E a partir dessa inversão de olhar erradamente para o ladrão da cruz, o batismo virou um símbolo, virou um ato de fé pública, virou manifestação de fé. Eu também gostaria de falar o que não é o evangelho. Em Romanos 10, 9, está escrito: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo não estava pregando através de uma carta, né? Precisamos ler o contexto. E no versículo 8, ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Paulo havia tido um contato pessoal, pregou o evangelho, e agora ele estava enviando essa carta. Então, eu falar esse versículo para uma pessoa, né, sem pregar o evangelho, seria como se eu dar um contrato para ela assinar sem falar das cláusulas para ela, né? E assim eu estava fazendo um crente e não um discípulo, porque o discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a vida por amor de Cristo do evangelho, aborrecer sua própria vida, renunciar a todas as coisas. Ele precisa seguir Jesus, né? Seguir Jesus.
Foi o que Jesus disse para o jovem rico: vende tudo, dê aos pobres, seja salvo. Não, siga-me. Né? E muitos queriam seguir Jesus, mas não puderam. Jesus, deixa eu sepultar meus parentes, deixa eu despedir da minha casa, né? E não puderam ser discípulos de Jesus. Então, eu não posso fazer desse versículo o evangelho, né? Aqui não está contido o evangelho. Paulo já tinha tido um contato pessoal, tinha pregado o evangelho, né? Precisamos então crer no evangelho, né? E a fé vem pela palavra de Deus. Então, fé em Jesus como nosso Senhor. E todo aquele que Jesus é Senhor, ele é Salvador. Mas Jesus não é Salvador daquele que ele não é o Senhor. E precisamos arrepender de governar a nossa vida, da nossa independência, e sermos batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Sermos lavados dos nossos pecados, né? Morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, uma nova criatura, uma nova criação, uma nova natureza, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém.